Bem-vindo ao Há Controvérsias, eu sou Maurício Saliba e hoje nosso tema é sobre a conjuntura política do Brasil. Para isso recebemos aqui o estudioso da política, candidato a prefeito de Ourinhos na eleição passada, Mário Ferreira. Bem-vindo, Mário. Obrigado, é uma alegria participar do teu programa, estar aqui na GRP Prazer TV é meu. E estou à disposição. Espero que a gente consiga entender um pouco. Está difícil. Está difícil. Como é que está caminhando o nosso Brasil no momento conturbado? Essa conjuntura toda, né? Muito Mário, conturbado. já falando sobre isso, o que você acha dessa conjuntura? Ou seja, como é que anda, para onde vai a nossa política? Para onde vai? Teremos eleição. Essa eleição que se encaminha para esse ano parece até o momento uma eleição um pouco confusa, com os candidatos ainda indefinidos. Nunca se teve uma eleição com tão pouca perspectiva de quem ganharia, de tantas pessoas que podem ganhar uma eleição. Isso é bom? Isso é ruim? Como é que está? Qual a sua avaliação sobre isso? A minha avaliação é que nós vivemos um momento ruim na política brasileira. A situação é muito conturbada. Certo. Há uma insegurança, inclusive jurídica, muito grande. O país está polarizado, né, em decorrência dos problemas que começaram lá no golpe de 2016 e que se encaminharam para uma polarização entre esquerda e direita. Certo. Na verdade, hoje, isso não é nem uma polarização ideológica mais, é uma polarização que simplesmente leva em conta a simpatia ou até o ódio das pessoas em relação a um determinado partido, a um determinado grupo político. Tá. Então eu acho uma conjuntura ruim. O que vai acontecer é imprevisível. Quando a gente fala direita e esquerda, assim, acho que alguns perguntam assim, mas existe isso ainda? Assim, a rigor, quais são os candidatos da direita, da esquerda e do centro para você? Quem são esses candidatos? Se eu voto na esquerda, estou votando em quem hoje? Olha, eu acho o seguinte, eu não acredito em centro. Certo. Né? O mundo está polarizado hoje, e eu diria que esquerda e direita significam... A direita é o neoliberalismo, que é o modelo que hoje está governando o Brasil, são as forças que governam o Brasil. Quem são as forças neoliberais? PMDB, antigo PMDB, MDB, PSDB, PP, PR, PSD, esse conjunto enorme de partidos que ideologicamente se alinham em apoio ao neoliberalismo. Que é o mercado. Que é o mercado. O mercado é Deus é o mercado e o mercado pode tudo. Fora o Estado. E quem pode mais chora menos. Do outro lado, você tem um modelo que não é socialista nem comunista, mas é de esquerda. No sentido de que eu diria que é um modelo keynesiano, né, baseado em Keynes, que advoga a interferência do Estado como indutor do desenvolvimento e a correção, a distribuição de rendas para corrigir as desigualdades sociais e tentar um desenvolvimento mais harmonioso do país. Então são os dois modelos. Um outro aspecto que diferencia os dois é a questão nacionalista. Né? O neoliberalismo, até pela própria situação do capital internacional, hoje ele não tem nação, ele tem interesses. E do outro lado, obrigatoriamente é um modelo nacionalista, que vai preservar os interesses nacionais, que busca resguardar as riquezas, até para poder ter o que distribuir para o povo. Porque se você internacionaliza tudo, entrega tudo, não há o que distribuir. Então eu vejo essas duas questões. Agora, quem representa quem? Isso. Do lado das candidaturas que eu diria de esquerda, nós temos os partidos de esquerda. O PT, que hoje é o principal partido de esquerda do Brasil, e o candidato é o Lula, que é o candidato mais forte. Até segunda ordem, segundo mostram as pesquisas atualmente, e ele tem chance até de ganhar no primeiro turno. Mas tem ainda a Manuela, pelo PCdoB, que já está colocada. O Boulos, que é candidato pelo PSOL, que também tem discursos até um pouco mais à esquerda do que o Lula, né, mais radicais. E o Ciro Gomes, que também é um candidato que advoga... Do PDT, que advoga as teses da distribuição de renda. Do Estado corrigindo o mercado. Do Estado como indutor do mercado,
do nacionalismo. Então, esse é o quadro que eu vejo. É bom pensar bem nisso. Então, assim, quem vota na direita vota por mais mercado, mais liberdade econômica e menos Estado. Quem vota na esquerda vota no papel do Estado como corrigindo essas desigualdades sociais, vota por uma intervenção do Estado, o Estado participando da economia, participando da vida dos cidadãos, com financiamentos, com escolas e universidades públicas, vota por mais Estado. É isso. Basicamente é isso. Não é só mais... Porque é uma confusão que a esquerda é comunista. Não é só mais Estado. Eu acho que o Estado, ele é uma necessidade, não é? Certo. Moderna no mundo atual. Entendi. Mas o Estado cada vez tem menos força. Tá. Não é? O mercado hoje interfere no Estado. Tá. Então o que se discute na eleição é qual é o papel que o Estado vai exercer. Vai fazer o papel de ajudar o mercado, ficar à mercê do mercado e possibilitar os grandes grupos econômicos que têm os lucros o máximo possível, ou é o Estado que vai interferir, não é? Vai ditar políticas econômicas, vai garantir o interesse da maioria e vai fazer a distribuição mais justa da renda. Isso pode ser feito por várias formas. Fala-se muito em programas sociais, mas eu acho que esse nem é a questão. Por que é que nos governos mais recentes de esquerda, do Lula e da Dilma, houve a distribuição pelos programas sociais? Porque não havia base parlamentar para fazer a distribuição de outra forma, que é a reforma tributária. Né? A melhor forma de você distribuir e equacionar a desigualdade, talvez uma das formas mais eficazes, seja a questão tributária. Só que isso aí precisa combinar aumentar os impostos, com o Congresso. E aumentar os impostos de quem tem mais dinheiro, quem ganha mais, os altos salários, mais patrimônio, é isso. Sim, tem que explicar bem essa questão. É importante pensar nisso. É importante entender isso, né? E entender mais que quem faz isso, que o presidente da República eleito, mesmo eleito, não vamos falar desse presidente que está aí, porque esse não tem legitimidade, não manda nada, ele não governa. Ele está lá, um preposto do mercado, ele atende o interesse do mercado. Até a eleição. Até a eleição. Né? Mas, mesmo um presidente eleito que tenha legitimidade, ele não tem força para fazer mudanças na questão tributária sem o Congresso Nacional. Então, aí a importância, as pessoas às vezes se preocupam muito em votar no presidente da República, ou no governador, no executivo, enfim, que acaba polarizando, e não compreende que para fazer a mudança na questão tributária, por exemplo, você precisa do Congresso Nacional. São 513 deputados, são 81 senadores. São eles que votam ou não. Se não estiver alinhado com as reformas, não faz reforma nenhuma. Não faz. E no Brasil, a questão tributária é fundamental para desenvolver o país. Por quê? Porque o nosso modelo tributário é muito ruim. Ele está na contramão dos países desenvolvidos. Por que ele é ruim? Porque ele é regressivo. Paga mais quem tem menos, como devia ser o contrário. Quem ganha menos paga mais impostos. Paga mais, relativamente, paga mais impostos. E, além disso, ele incide sobre a base de produção, ele incide sobre o consumo e tributa muito pouco a propriedade e o rendimento financeiro. O Brasil, acho que é o segundo país do mundo que mais jato particular tem, e jato não paga imposto. Exatamente. E o IPVA, quer dizer, o imposto. O sujeito trabalhador que depende, às vezes, do carrinho dele aí para... Né, vou pegar o cara do Uber aí, que é um exemplo que sobrevive fazendo um bico, que acabou ficando oficial, e ele paga IPVA. E os pequenos comerciantes também pagam muito impostos. Porque muito risco. Porque o imposto incide sobre o consumo. E isso pega principalmente as pequenas e médias empresas que dependem do mercado interno. Essa é a segunda questão. O neoliberalismo mata o mercado interno. Por quê? Porque ele é um modelo voltado para gerar produtos baratos capazes de competir no mercado internacional. E o lucro, a renda disso, vai para as matrizes. Então, o que acontece? Empobrece o povo. Se o povo não tem dinheiro, não compra. Se não compra, quem depende do mercado interno, o prestador de serviço, o médico, o dentista, o dono do restaurante, o pequeno industrial, o comerciante, ele não vende. É o que nós estamos vendo no Brasil hoje, um modelo
altamente recessivo, que nós temos que aí quase 14 milhões de desempregados. A receita não é tão simples como alguns presidentes ou candidatos a presidente vendem, né? Ô Mário, eu ia fazer um comercial rápido, eu voltaria com você falando um pouquinho sobre esse ódio. Quer dizer, falando em política hoje, fala um pouco no ódio. Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas a gente volta já aos nossos comerciais, já voltaremos. Estamos de volta com o Há Controvérsias, hoje recebendo Mário Ferreira, que está nos brindando com um papo agradável sobre política, para entender um pouquinho essa conjuntura, os problemas que os dilemas que nós estamos vivendo no Brasil. Mário, nós estamos falando um pouquinho sobre esquerda e direita, sobre a política, os partidos e tal, mas assim, há uma radicalização muito grande e um ódio muito grande. Você atribui esse ódio aqui? Por que esse ódio parece que não esteve presente na história? Tivemos crises políticas, talvez essa crise seja uma das maiores crises políticas já vividas. Mas o ódio parece que é uma novidade, um componente que é uma novidade no Brasil. De onde vem esse ódio na política brasileira? Olha, infelizmente o ódio realmente talvez seja a grande novidade da crise. Sim. Né? Porque o golpe de 2016 ele é muito parecido com o que ocorreu em 64. Né? Sim. E nós estamos caminhando num período muito parecido com 68. Né? De onde vem o ódio? Eu acho que há uma conjuntura internacional. Né? Nós vemos movimentos como a eleição do Trump, a xenofobia voltando na Europa. Sim, né? sim. Então há talvez pela internet, pela difusão dessas ideias com uma velocidade maior. O medo, o desemprego, a questão da crise, bate o medo vira ódio, né? Vira ódio. Dizem, né, que o ódio, na verdade, é uma combinação entre o medo, né, e a ignorância, né? E a incompreensão. Incompreensão, ignorância no sentido de não entender o que está acontecendo, ele ignora a realidade. Sim, exatamente. Então ele precisa encontrar um inimigo. Eu acho que no Brasil, particularmente, a nossa grande mídia tem uma responsabilidade muito grande nesse discurso de ódio. Porque ela fez uma campanha muito forte, né, contra os políticos, os partidos, especialmente durante a Lava Jato. Sim, sim. Né? E isso acabou, a gente vê hoje, os partidos todos foram atingidos. Embora a coisa fosse voltada mais contra o PT, acabou respingando, contaminando todo mundo. Sim. E isso criou na população um ódio, uma aversão à política. Sim. E acaba-se buscando inimigos para explicar e para corrigir a situação. Como sempre na história. Isso é muito perigoso. Judeu, comunista. Sim, o nazismo surgiu assim. Muçulmanos. Exatamente. Então você precisa de um inimigo porque você tem medo da situação, você não compreende a situação. Quando vem um discurso simples, nós temos aí certos candidatos falando isso, né? Que vão matar todo mundo, que vão prender todos os bandidos, que vão... Agora, o discurso da segurança, né, a mídia, eu digo que tem uma responsabilidade, porque lá atrás, no golpe, a conversa era acabar com a corrupção. Hoje nós vemos que era uma conversa afiada. Por quê? Porque, ao contrário, puseram no governo, talvez o governo mais corrupto da história. Tanto que é um presidente que está na presidência, porque 2 vezes o Congresso não permitiu que ele fosse processado. É a primeira vez na história que o Ministério Público pede para processar um presidente por crime cometido no exercício do poder. E as pessoas não estão mais tão indignadas quanto estavam, né? Porque a mídia, agora o discurso... Abrandou e agora é a questão da segurança, que é outra bobagem. Não vai resolver o problema do Brasil, né? Por exemplo, a intervenção no Rio. É mais marketing, né? É só marketing, que o Rio nem é o estado mais violento do Brasil. Os assassinatos acontecem muito mais em outros estados do que no Rio de Janeiro. Espírito Santo. Né? Sim, é para desviar a atenção. Por quê? Porque hoje está muito difícil para quem está no poder explicar a questão da economia. Eles não querem discutir economia. Por quê? Porque foi um arraso o que aconteceu na economia. A emenda 95, por exemplo, congelou recursos para a educação, para a saúde. E aí eu fico arrepiado quando eu vejo os deputados desfilando por aí, dizendo que estão trazendo recursos para a saúde, para não sei o quê, 200 mil, 300 mil reais, uma ninharia que não resolve nada,
só faz marketing. Sim. E lá no Congresso o sujeito votou a favor da emenda 95. Ele votou para congelar recursos de saúde por 20 anos. É o que diz a emenda, eu não estou inventando, é só ir ler, está lá. Sim. Emenda 95 diz o seguinte: não se pode gastar mais do que no ano anterior pelos próximos 20 anos. Os remédios ficam mais caros, sim, não se pode gastar e a crise vai tecnologia nova, tudo. Novas escolas, sim. Professores aposentam, sim. Médicos sim. aposentam, você não pode repor. Sim. Não é? Os prédios têm que ser reformados. Sem contar que nós temos uma demanda reprimida no Brasil enorme. E o recurso anterior já não dava, já não era suficiente. Já era insuficiente. Sim, sim. Né? Então nós precisamos, nós precisamos informar as pessoas para elas entenderem o que está acontecendo. Sim. E a questão tributária, voltando à questão tributária, é muito importante porque a gente fala paga muito imposto. Não é bem assim. Não é bem assim. Quem paga muito imposto no Brasil? O pequeno, médio produtor. Agora, pobre classe média. Pobre também. Classe média, trabalhador, profissional liberal. Sim. Agora, recentemente, o Congresso Nacional aprovou a medida provisória 795, sim. que é uma medida provisória que isentou de imposto de renda, de imposto de importação, até 2040, todas as petroleiras que exploram o pré-sal, as internacionais. Shell, Exxon, todas sim. elas ficam isentas. Como? O Brasil está num momento de crise, não é? Sim, sim. Sem recurso para nada, congelando recursos para a saúde, para a educação, e aí nós damos isenção para as grandes empresas transnacionais. Quer dizer, nós não temos uma carga tributária tão alta, mas é mal distribuída. Mal distribuída. Ela está nas costas da classe média pobre dos pequenos comerciantes e que não sabem disso. Exatamente. E que acham que é cortar imposto. Isso. E aí, quando o pato da Fiesp fala que não vai pagar o pato, agora está pagando. Está pagando o pato. Porque deu isenção para as grandes. Sim. E agora? Né? E ele está sendo esfolado. Aqui, nós aqui. Né? Mas uma outra questão importante de comentar é que assim, essa crítica se faz a partidos políticos. Como se fosse possível fazer política ou se ter, de repente, uma democracia sem partido político. É possível? Existiu isso alguma vez na história? Sem partidos políticos? Que eu saiba, não. Não é? Não é? Eu acho que... E também a democracia, com todos os seus defeitos, né, e as suas dificuldades, eu não conheço nada melhor. Sim. Eu não conheço uma solução boa em nenhum país que tenha dado certo fora da democracia. De uma certa democracia. Sim. Né? Agora, o Brasil tem um problema gravíssimo, que é uma distorção. Eu ia perguntar isso agora. No quadro partidário. Exatamente. Né? Como é que está isso? Como é que está essa distorção do quadro partidário? Muito disso que nós estamos vivendo hoje veio da questão do financiamento, inclusive a corrupção, do financiamento de campanha por empresas. Certo. Então o que aconteceu? Os grandes grupos econômicos praticamente compraram o Congresso Nacional com financiamento. Né? E é claro que aí no financiamento você tem que separar as coisas. Teve o Caixa 2, teve o financiamento normal declarado e teve o Caixa 3, o cara que aproveitou para enriquecer também, fazer conta na Suíça e tal. Mas isso porque o sistema permitia, né, que a empresa doasse. Entendi. Outro problema é a grande quantidade de partidos. Né? Se tirou as barreiras e os partidos foram crescendo e se avolumando. Pra você ter uma ideia, no governo Fernando Henrique, ele governou com 3 partidos. Né? O PSDB, que era o partido dele, o PMDB, que ninguém fala, mas foi parceiro lá atrás. Sempre por trás, essa parda, né? Sempre está no governo. Isso, sempre. E o DEM. E o DEM, que era a PFL. Sim, que era a PFL. Aí, nos governos do Lula, já tinha aumentado o número de partidos. Ele fez... Aí tinha o PT, PCdoB, PMDB, PR, que era o partido do Zé de Alencar, e mais uns 2 ou 3, 5 partidos. Né? Certo. E agora nós temos mais de 40 partidos, 30 e poucos com representação no Congresso. Quer dizer, isso é impossível dar acordo. Né? E é estranho que o partido mais forte talvez seja o ruralista, e nós não temos mais ninguém praticamente na zona rural. É um país urbano, assim, até certo ponto, né? O agronegócio, entendo, mas representa o setor do agronegócio. Sim. Não representa as pequenas proprietários, os pequenos proprietários de terras, não é? Dizem, né? Aí os interesses são dos grandes proprietários. Claro, né? Os rótulos que estão aí é que o Congresso Nacional hoje tem as 3 bancadas do B lá, né? A bancada da Bíblia, a bancada da bala, né? E a bancada do boi. Do boi. Né? Então, realmente, a bancada dos ruralistas, do agronegócio, não é do pequeno... Que é importante para o país, é importante que exista. Claro, nada contra, entendeu? Nada contra.
a bancada dos evangélicos, né, que tem uma expressividade grande, e a bancada da direita aí, que hoje está aí alinhada com o Bolsonaro, que é o pessoal que acha que vai resolver as coisas com truculência, né? Eles têm maioria no Congresso, uma maioria folgada. E tem lá dentro também o fisiologismo, né? Os negócios, os interesses, como a gente viu aí, as malas rodando para lá e para cá. Então, se a população não se conscientizar, se o eleitorado não entender que ele tem que escolher o candidato a deputado dele, votar com cuidado, né? Ver quem ele representa, nós vamos ter dificuldades, né, de sair dessa condição. Depois dos comerciais, eu quero perguntar um pouquinho para você, assim, por conta do impeachment, aonde que o PT errou? Quer dizer, o porquê do impeachment? E nesses 8 anos de governo, tiveram momentos economicamente muito bons do Brasil. Onde é que está o erro? Onde é que houve o erro? Qual o maior erro do PT, do governo Dilma, né, até mesmo do governo Lula? Quais foram os seus erros? Mas isso depois dos nossos comerciais. Estamos de volta com Há Controvérsias, hoje recebendo aqui Mário Ferreira, comentando sobre a conjuntura política do Brasil. Mário, no bloco anterior nós paramos na questão onde o PT errou para ter desembocado no impeachment, para ter essa crise, quer dizer, onde é que foi o erro do PT, do Lula e da Dilma, caso tenham, né, os dois uma relação de erro, não sei se o erro é dos dois, mas houve um erro para permitir que chegasse até esse momento, até o impeachment. Pode ser um erro político, pode ser um erro estratégico. Mas qual foi o erro, o grande erro talvez do PT para esse momento ter desembocado, para ter se aproveitado desse momento, quem tinha interesse em se aproveitar e ter conseguido essa deixa? Olha, eu acho que o PT no governo cometeu vários erros, né? Como todo governo. Sim, lógico. Tem acertos, tem erros. Eu acho que o PT acertou muito mais do que errou. Os dados mostram, o país que o PT entregou era muito melhor do que quando recebeu. Mas teve erros. Sim. Quais os erros? Não sei. Eu acho que assim, o fato é que o impeachment não foi por causa dos erros. O impeachment foi por causa dos acertos. O impeachment foi uma forma de tirar do governo um modelo econômico de distribuição de rendas e que dificultava a desnacionalização do país e colocar um modelo neoliberal. O governo neoliberal, quando você fala, é esse modelo, portanto, que é globalizado, né, das grandes multinacionais, hoje chamadas transnacionais, Sim. que tem interesses muito grandes dentro do país, em todos os países, e que essa questão mais nacionalista, mais atrapalhava, é isso? É isso. Em resumo, é isso. E eu vejo o seguinte, vamos falar em dados, não é? Por que eu estou afirmando isso? Não é uma coisa vazia. É porque quais as principais medidas que o governo neoliberal, que assumiu o governo do Temer, PSDB, PMDB, PSD, esse pessoal que assumiu depois do golpe, quais foram as medidas econômicas que eles tomaram? A primeira medida foi a emenda 95. Congelou tudo, destruiu praticamente os investimentos em ciência e tecnologia, não é? Retirou muito recurso da educação, da saúde, da assistência social, menos do pagamento de juros. Então, aqueles 40 e poucos por cento do orçamento que vão para pagar juros, as pessoas às vezes não sabem, acham que o dinheiro vai para a educação, vai para a corrupção. Não, 40% do orçamento não tem nem corrupção, porque já vai direto para pagar juro. E aí, quem são os beneficiados? Os rentistas, os grandes financistas, que emprestam os bancos, os juros altíssimos do governo. Os juros no Brasil estão entre os mais altos do mundo e eles não têm o que perder, só ganham. A segunda medida foi reforma trabalhista. Por quê? Para retirar os direitos da classe trabalhadora e facilitar para os grandes grupos econômicos que barateassem a mão de obra. E a desnacionalização da economia. Por exemplo, a desregulamentação do pré-sal, agora estão falando em vender a Eletrobras, né? Privatizaram várias empresas, e quando a gente fala assim, mas é bom porque privatiza, nós temos que separar as coisas. Investimento não é ruim, não é ruim o capital externo investir no Brasil, mas investir é o quê? É você trazer capital novo, construir uma hidrelétrica nova. Comprar uma hidrelétrica que já está pronta, isso não é investimento. Isso é compra, é entrega pura e simples. Já existe, não vai gerar emprego, não vai gerar nada. Não está crescendo nada. Ao contrário, a partir daí,
aquele lucro que aquela empresa gerava, eu dou o caso da Eletrobras, ela é superavitária. Né? Isso quer dizer? Quer dizer que por ano a Eletrobras passava para o Tesouro Nacional mais de R$1 bilhão que ela dá lucro. Tá. Esse 1 bilhão não vai ficar no Brasil, vai para fora. Então, aconteceu muito isso, né? É uma questão da disputa econômica. Por isso que eu digo que não é... Agora, o que contribuiu para isso? Um grande número de partidos, um Congresso extremamente fisiológico, as negociações e a inabilidade política da Dilma, né? Que contribuiu muito, porque ela não soube fazer essa leitura e não conversou com as bases, com os movimentos que realmente apoiavam ela, né? Eu acho que assim, nosso tempo é muito curto, infelizmente, mas uma coisa eu acho que é preciso pensar, Mário, rápido assim, mas a democracia está em risco, ou seja, no Brasil nós já tivemos e temos, né, uma democracia que é muito incipiente, nova, uma democracia que tem muitos limites e que está em construção há muito tempo, quer dizer, não é uma democracia, não é só aqui, a democracia verdadeira, perfeita, não existe em lugar nenhum do mundo, mas é uma democracia que talvez as nossas conquistas parece que também estão em risco. Não tenho as dúvida. As pequenas conquistas que nós tivemos democráticas. Eu não tenho dúvida, até porque no Brasil a democracia não é regra. A democracia é exceção. Sim. Né? Nós tivemos mais períodos de ditaduras do que de democracia. Exatamente, muito pouco. Né? Sim. E a democracia brasileira é muito jovem, com todas essas imperfeições e essa incompreensão da população. Então, a democracia já foi atingida. O golpe foi uma forma de atingir a democracia porque desrespeitou o resultado de uma eleição. Não vou entrar no mérito, mas o certo era fazer a oposição, fazer a crítica e ganhar a próxima eleição. Não foi o que aconteceu. E corre o risco agora porque, nesse momento de ódio, o que está acontecendo? As pessoas não estão discutindo propostas para o Brasil sair da crise. Isso, não tem proposta. Porque o ódio não permite que as pessoas conversem. Né? Você divergir politicamente é saudável. Não tem problema nenhum de um liberal sentar para conversar com alguém que é mais de esquerda. Né? Exatamente. Desde que seja em torno de propostas. As questões fundamentais do Brasil são reforma política, que nós precisamos fazer, reforma tributária, que nós precisamos fazer, a questão do desemprego, a questão de preservar as riquezas nacionais, da desigualdade social, que é brutal, né? Ninguém pode negar isso, da ciência e tecnologia, que nós estamos caminhando e o pouquinho que a gente estava evoluindo está regredindo. Então nós tínhamos que estar discutindo um novo modelo para o Brasil. O que nós queremos para o Brasil? E não ficar torcendo para ver quem vai preso, quem vai ser esfolado, porque isso não vai resolver o problema de ninguém. Né? Até piora. Até piora, claro. Até piora. Mário, infelizmente, foi muito rápido e tem muita coisa para falar ainda. Eu espero que um dia você possa voltar, né, breve, depois acho que mais próximo da eleição, né, para discutir um pouquinho mais do quadro que vai se formar. Agradeço muito a sua presença. Quer dizer alguma coisa antes de encerrar? Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que foi uma alegria, né? E até porque a gente tem uma relação fora daqui e eu tenho uma admiração pelo teu trabalho, pela tua condição de acadêmico e tal. Muito obrigado, eu também. E é uma oportunidade muito boa de estar aqui na EGRP também, que vem dando a oportunidade de discutir os temas locais, nacionais. Ótimo. Obrigado, eu que agradeço. E o programa está chegando ao fim. Você pode acompanhar nosso programa no site, nas redes sociais. Na próxima semana teremos mais um tema interessante aqui na GRP TV, feita para você.